Olá, ao vivo já. Boa noite. Boa noite a todos. Esperar o pessoal chegar. Estamos iniciando nossa live. Aqui o pessoal entrar ao vivo, né? Todos aqui entrando, estão entrando aqui na live. Nossa live começando agora às 19 horas. Eu tive o prazer da doutora Cláudia aceitar o meu convite. Eu queria apresentar primeiro a nossa convidada de hoje, tá? As pessoas ainda estão chegando, ainda estão entrando aí devagar. Tô vendo aqui, vou dar boa noite para todo mundo. O Ítalo, doutora Gardenha Barros, doutora Rosa Ribeiro, Frederico, doutor Fred, todos entrando, boa noite. Cláudia Esteves. Hoje eu convidei para todos aqui, Gustavo Belfão, meu amigo querido. Beijo, Gustavo. Nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Duarte, tá? Médica, ela é psiquiatra, psicoterapeuta e também especialista em perícia da psiquiatria pela UERJ, tá bom? É uma amiga e uma pessoa extremamente competente e eu achei que ela seria adequada exatamente para esse momento de nos esclarecer muitas coisas que estão acontecendo agora com esse período do isolamento social, né? E quero dizer também para todos que hoje aqui eu vou mais escutar do que falar. Que vai falar a doutora Cláudia. Ah, eu vou aqui ver se ela já entrou. Aqui, né? Não. Um momentinho aqui para todos. Já. Clica aqui, né? Aqui? Adicionando aí. Aguardando que ela entrar na live. Não, acho que não foi, não é a Cláudia aqui. Eu não sei se é. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui na... Agora vai entrar. Não, é? Peraí. Gente, só um momentinho aqui, só a conexão aqui que a gente está aguardando, já para ela poder se conectar. Peraí, ela está entrando. Cláudia, doutora Cláudia. Tá escuro aí Tem que ir pro lugar mais claro. Ela saiu aqui da conexão. Ela tá com problema de conexão, gente. Espera aí, vamos só tentar aqui. Tem uma pessoa que disse que ela tava dormindo. Não tá. Tá aqui, vou entrar aqui. Aqui. Agora Pronto. foi. Agora foi. Cláudia, boa noite. Tudo Primeiramente, bom? obrigada, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite para participar da live, da nossa live, tá bom? E antes estava falando que você, além de ser uma excelente profissional, é extremamente adequada para nos explicar sobre muitas coisas que estão acontecendo nesse momento de isolamento social, né? E falar para todos os nossos seguidores que hoje eu vou mais só escutar. Você que vai falar e a live vai ser muito boa, não só para mim, como para todos os espectadores que estão aqui nos assistindo, né? E vamos começar. Cláudia, Espero queria que poder, falasse. né? Com Espero certeza. poder retribuir aí a gentileza, né? Te parabenizar também pelos projetos que você tem se empenhado. Tenho visto assim, Obrigada. os projetos de perto. Parabéns, né? A gente, ao longo, Obrigada, inclusive, desse tema, vou falar um pouquinho sobre isso. claro, tá bom. Eu fiz uma seleção de algumas perguntas, inclusive recebi pergunta hoje no privado, e eu gostaria que, primeiramente,
vou fazer só falar o que eu achei importante, o que é saúde, porque o nosso tema é exatamente essa questão da saúde mental durante a pandemia, né? E eu verifiquei que a saúde mental, pelo conceito da OMS, é um bem-estar completo, bem-estar físico, mental e social, que não é só o conceito de saúde, ele não nos leva só à ausência de afecções, né? Ele diz que a saúde é exatamente o bem-estar físico, saúde mental, do bem-estar físico, mental e social. E esse bem-estar, ele nos leva à felicidade. Mas nós sabemos que esse equilíbrio, exatamente do nosso estado normal, ele foi exatamente, ele mudou um pouco durante esse cenário, porque apesarmos de estarmos sossegados cada um, mas a gente perdeu a rotina de trabalho, perdeu aquela cognição para o trabalho, e aí isso causaram várias situações. Então, doutora, eu fiz aqui algumas perguntas e também gostaria que depois a senhora complementasse o que a senhora acha importante acrescentar. Bom, minha pergunta é: quais são os principais problemas que estão ocorrendo aqui com a frequência, em decorrência desse confinamento social? Então, Carla, infelizmente, né, eu acho que de uma das formas mais contundentes, né, na nossa história, nós fomos afetados na nossa segurança de estar, de ser, de viver, de sonhar, né, de projetar. Então, assim, nós temos essa capacidade de estar no mundo convivendo, né? E nos mirando, e nos comparando, e nos amparando. Né? O ser humano, ele vive porque existe o outro. Né? Se não existir o outro, eu não existo. É verdade. Não é? E não é no Claro. sentido de precisar, não, é no sentido próprio da figuração, da minha fundação psíquica. Né? Porque eu falo para, né, alguém, para o outro. Existo para uma realidade de pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, infelizmente, nesse momento, o que nós fomos afetados na garantia da vida. Né? Sim. A humanidade toda. Então, essa instabilidade e essa suposição de falta de futuro, né? Ou falta de previsibilidade, né? Nos deixa completamente fora da nossa rotina ou daquilo que nós costumamos ter como base para viver. A gente acorda, a gente pensa muito, né? A gente acorda, toma banho, toma café, faz isso, faz aquilo, quando vê já está trabalhando, já está funcionando, já tá... De repente nós fomos paralisados e questionados a respeito da nossa rotina, de quem nós somos, para onde nós vamos, como é que vamos, se vamos, quem vai, quem não vai, não é? Por quê? É verdade, é verdade. Então, essa situação é que, muito mais do que o confinamento, foi que trouxe o abalo psíquico. Né? Porque o confinamento por si só, ele poderia ter uma série de motivos. Uma chuva, um rompimento de uma estrada, nós já vivenciamos isolamentos. Né? De repente, o mundo se viu ameaçado na sua forma de estar, né? Vivendo, e se viu negado todas as suas funções, né, primárias. Então, assim, a maioria das pessoas parou de trabalhar, passou a ficar em casa, passou a prestar atenção e a conviver de forma que antes não fazia. Né? A convivência ela era muito mais desejada, eu acho, mas não existia. Né? As pessoas saem para trabalhar, saem para estudar e poucos se encontram em alguns momentos em casa. De repente está todo mundo dentro de casa, entre aspas, né? Quem pode. E aí a gente começa a se deparar na reflexão de coisas que antes a gente não dava atenção, ou não via, ou negava.
a nossa própria saúde. Muitas das vezes a gente sai para trabalhar doente, gripado, com dor de cabeça, mas sai. E aí é uma negação, né? O nosso próprio bem-estar, ele é negado muitas vezes na manutenção do nosso dia a dia. E agora, com essa situação mundial, nós fomos obrigados a prestar atenção na nossa capacidade de adoecimento, na nossa capacidade de sofrimento. Não dá para banalizar as perdas, não dá para banalizar a dor, né? São muitas perdas, muitas perdas. E a partir daí eu costumo dizer o seguinte, que cada um adoece com o que tem. Só não adoece quem quer, adoece quem pode. Ou seja, nós podemos adoecer de uma determinada forma, diferente uns dos outros. Né? E o nosso estado, a nossa forma psíquica de se estabelecer no mundo é que também nos dá a nossa condição de adoecimento. Né? Então, eu adoeço diferente do outro. A forma que vê. No caso, seria a forma que eu vejo esse isolamento. Exatamente. Do que cada um está encarando. A forma do que cada um está encarando. O que eu tenho de expectativa da minha vida, da vida para as coisas que eu projeto. E nesse momento, a grande maioria, no mínimo, vive um mal-estar, né? Que é como você falou. Não dá para ser feliz negando que existe um grande mal-estar na sociedade, para todas as pessoas. Né? Então, Fala. Não, pode falar, isso mesmo que eu ia perguntar. Então, esse mal-estar já começa a nos dizer que não há saúde mental. Né? Não há saúde mental onde há um mal-estar. E onde há sofrimento e adoecimento, automaticamente as pessoas adoecem pelo sofrimento, pela compaixão, pela dúvida, pela ameaça que essa proximidade de adoecimento nos traz e nos chama para uma realidade de fim, né? Nós vivemos com fantasias. Né? Hoje nós temos realmente que lidar com a questão da morte. É verdade. Doutora, então, nesse caso, lógico, com o isolamento social, a quarentena tem um lado positivo e negativo. Muitas pessoas já ouvi falar, olha, muitos estão vivendo o lado negro da quarentena, que é exatamente a consequência. É uma depressão, uma crise forte de pânico, porque a gente tem visto que na sociedade, para uns gerou muitas doenças, e aquela falta de perspectiva, meu Deus, e como é que eu vou fazer para reerguer minha empresa? Ou então, como eu vou fazer? Será que eu vou manter meu emprego? Isso está deixando as pessoas abaladas. Eu conversando com uma colega, ela me disse, Carla, eu estou numa crise de pânico muito forte, eu estou tomando remédio fortíssimo, não consigo chegar no elevador. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Então, a gente vê que cada um está vendo isso, doutora, de uma perspectiva diferente. A quarentena, para uns, o isolamento é enxergado de uma forma, para outros, de outra totalmente diferente, né? E a gente vai vendo que realmente é como você falou, as pessoas estão vendo um momento de medo, apesar de, para uns, está sendo uma coisa branda e para outros não. Não é isso? Mas, doutora, outra pergunta aqui que eu queria fazer é o seguinte. No caso, aliás, dentro até desse contexto, que a quarentena ela trouxe um momento de reflexão e de solidariedade, mas para uns estão se sentindo frustrados com isso. Eu lhe pergunto, essas frustrações causadas por esse impacto da pandemia, a senhora acha que quando as pessoas podem melhorar? Como pode sair dessa fragilidade, se lidar com essa situação? Então, essa capacidade de lidar com as frustrações, que cada um desenvolve ao longo da vida de formas diferentes, né? Até tem rotinas que são exatamente para lidar com essas dificuldades, tem uns que são muito dedicados ao trabalho, exatamente porque tem dificuldade de ter espaços maiores de reflexão e tal. Então, assim, nesse momento, cada um sofre com o que tem. Né? Então, se eu tenho baixa tolerância às frustrações, se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que
não tenho condição muito de esperar, né? Trabalho para amanhã, já está tudo pronto e tal. Nesse momento, todo mundo está parado, né? Todo mundo, de alguma forma, está paralisado, né? Na verdade, a palavra é essa. A paralisação dos projetos, das tarefas, enfim, de alguma forma, todo mundo adiou uma viagem, todo mundo adiou um trabalho diferente, todo mundo adiou um encontro, todo mundo adiou uma festa. Nós adiamos até os enterros, que não podemos ir. Não podemos, né? Então, os ritos e as formas que nós temos de elaborar a nossa dor e de colocar a nossa satisfação e a nossa felicidade foram completamente mudadas, completamente abaladas, né? No mínimo, as pessoas estão ansiosas, né, para saber se essa ansiedade, como síndrome psiquiátrica, né, falando, ela traz transtornos do humor, ela traz irritabilidade, ela traz insônia, ela traz dificuldade de se alimentar ou uma vontade excessiva de comer coisas, né, que são, vamos dizer assim, satisfatórias, que trazem bem-estar. Enfim, cada um tem uma forma de reagir, mas a ansiedade, ela com certeza tá no ar, né, para todos nós. Que dia que isso vai acabar, até quando? Assim, é novo para todo mundo, é novo em todos os lugares, né? O mundo teve que aprender a... E eu aí acho que esse é o lado positivo. O mundo todo ao mesmo tempo teve que parar e olhar e dizer, olha, ou vai todo mundo sair, ou vai ficar todo mundo. Essa forma de conexão, te respondendo, de que forma a gente pode melhorar isso, essa frustração, essa dificuldade de lidar com toda essa realidade de perdas em todos os aspectos, né? Sentimentais, sociais, enfim. Todas as restrições que nos parecem, nos soam como punição, muitas vezes. Né? Tipo assim, o que eu estou fazendo para, de alguma forma, ser tão punido, né? E ser tirado de um mundo que era tão agradável, né? Tão manipulado, muitas vezes. As pessoas estavam ali, todo mundo vivendo e nunca pensaram que isso fosse acontecer, né? Exatamente. Então, não necessariamente estavam felizes, mas estavam bem adaptadas. Entendi. Né? Então, o sinônimo de felicidade não quer dizer que é o mesmo de a pandemia acabar e eu poder voltar para a minha vida normal. O que é uma vida normal? Né? Para aquela vida de antes, será que a gente tem que voltar sem reflexão, sem pensar? Né? Será que esse mundo ele cabe mesmo? Que eu digo que esse é o lado bom. Esse mundo cabe ainda aquilo tudo de antes, aquela correria, aquele trabalho infinito, cansativo, bombardeio de informação, excesso de visualizações e de exposições, não é? Então, isso tudo, que muitas vezes servia como uma panaceia, servia como uma válvula de escape para as nossas dores e para as nossas descompensações, foi parado. E aí agora eu tenho que me repensar. Eu preciso voltar a ter as mesmas muletas, as mesmas desculpas e as mesmas maneiras de agir que eu tinha antes? Ou eu posso crescer com o sofrimento? Porque o sofrimento, a dor, não dá para ser negada, não dá para ser pulada e, com certeza, ela traz crescimento, né? É difícil, mas a maioria das pessoas não se colocaria em sofrimento para crescer. Né? É verdade. Doutora, eu dei uma lida e eu vi que a Organização Mundial de Saúde fez uma publicação que o Brasil é o país mais estressado e ansioso da América Latina. Eu levei um impacto com essa informação, mas tomei conhecimento. Mas dentro dessa não só falando de Brasil, porque também aqui um artigo recente aqui do estado do Maranhão, que agora com essa questão da pandemia, eles citaram muito a cidade de Imperatriz por ser um município, não ser a capital do estado,
que aumentaram 30% só em Imperatriz a procura pela rede de saúde mental, das pessoas precisando de ajuda, porque não estão sabendo lidar, né? E eu lhe pergunto, se Imperatriz é 30, com 30% desse percentual, imagina São Luís. Eu achei uma falha do artigo não citar São Luís, mas eu imagino com isso. Então, eu vejo, dentro disso, eu lhe pergunto, está tendo atendimento, nós sabemos que por telefone, de alguns profissionais, até online, né? Que o governo disponibilizou. A senhora vê isso como uma forma positiva de ajudar as pessoas? Essa, esse, Eu acho, essa... eu Ou a acho senhora que acha sim. mais que é um subterfúgio, que é um paliativo que as pessoas, na verdade, têm que depois procurar o profissional mesmo? O que a senhora diz sobre isso? Eu creio que nesse momento foram disponibilizadas muitas vias de ajuda. Tudo isso é bom, né? Tem um Sim, grupo de profissionais que se habilitou voluntariamente para atendimentos e tal. Então, todo sim, aquele que de alguma forma busca ressonância para a sua dor, para o seu sofrimento, e encontra sim, encontra essa ajuda, encontra esse momento de empatia, isso com certeza traz alento, né? Com certeza. sim, E sim, as pessoas que estão se colocando na linha de frente para dar esse primeiro atendimento, tem condições, talvez, eu creio que são pessoas que já estão, assim, já vi muitos profissionais que fizeram grupos, né? sim, De atendimento, são psicólogos, são pessoas que já militam na área da saúde mental há algum tempo, e eles têm sim capacidade de estar dando essa primeira orientação. Na rede pública, nós temos um aumento grande das pessoas que antes não utilizavam essa ferramenta, né? Passavam talvez até, vamos dizer assim, desapercebidas delas mesmas do seu sofrimento, né? Elas não davam tanto valor a esse sofrimento psíquico como ansiedade, tristeza, pois é, enfim, aquela coisa que, né? E nesse momento, isso por conta de toda a pressão também e da paralisação, houve uma exacerbação desses sintomas, né? Então a pessoa perdeu aquele jogo de cintura de lidar com isso, e isso ficou mais contundente, mais doloroso, mais difícil. Então, assim, houve um aumento grande na rede pública de quadros de ansiedade, muito em jovens, em coisas jovens. que a gente não via muito, né? Eu trabalho na urgência também, faço plantão no Hospital Nina Rodrigues. E o que a gente experimenta lá é que antigamente a gente não tinha nessa rotina de atendimento tantos jovens com crises de ansiedade aguda, generalizada, né? Com sintomas de dor, taquicardia, perda da capacidade de respirar, perda do controle, a sensação de que perdeu o controle mental da Do sua corpo, manutenção, sim. né? É, eu, Psíquica. eu queria até, Então, já isso está a gente falando, observou que houve esse aumento, sim, né? é, e que transtorno que estão falando que esses jovens estão tendo transtorno cognitivo. Uma pessoa me perguntou, Carla, está tendo muita gente com transtorno cognitivo por conta da pandemia. E tem até um colega meu que está. E aí eu falei, bom, vou perguntar também o que é, que causado pela pandemia foi o quê? Foi exatamente essa questão de sentir-se preso, porque eu vejo também que a gente tem que exercitar até a fé, uns estão se sentindo totalmente paralisados. É isso que está causando esse transtorno, doutor? O que Sim, seria isso? sim. É? A paralisação e a amputação, como eu digo, né? Do E o que seria futuro. esse transtorno cognitivo? O que é isso? Qualquer Eu queria também coisa que entender. entra na sua economia psíquica, como sobra, excesso de trabalho, excesso de cobrança, ansiedade, tristezas, enfim, qualquer coisa que venha causar um mal-estar, causa esse embotamento, essa dificuldade, essa diminuição. A cognição, ela faz parte da nossa vida diária. A gente não percebe, né? Se a gente está com a Sim, cognição plena ou com a cognição paralisada, diminuída e tal. Às vezes a gente percebe quando está tentando ler um livro e não consegue, volta 1000 vezes, ler a mesma coisa, assim, agora eu estou meio incapaz
de prestar atenção, eu estou com a minha capacidade de armazenar informações diminuída. É nesse sentido, né? Porque a cognição, o comprometimento definitivo da cognição, né? Ele acontece em síndromes orgânicas definitivas, como as demências na idade avançada ou como nos retardos na vida, na infância, né? Então, assim, Então a as pessoas. cognição da vida diária, cotidiana, do jovem, daquele adulto sadio, aparentemente, ela é dada por essa ansiedade, por essa dificuldade de ter o seu desejo imediato satisfeito. Então, acontece o desânimo, acontece aquela desistência, né? É muito Entendi. pelo lado da ansiedade, né? E da desistência, do desânimo, da tristeza. Isso afeta a nossa capacidade de armazenar, de relembrar, de guardar informações. Certo. Eu vi, então, E quer não dizer que isso é temporário, né? é isso que eu ia perguntar. Se era se não é temporário ou é? É algo isso é temporário? temporário. É Ah, temporário. Porque tá. uma vez que o meu cérebro ele não foi afetado quimicamente, né, por uma doença orgânica, ele tem a capacidade de se restabelecer imediatamente, assim que eu consiga me colocar no meu funcionamento psíquico ideal para mim. Né? O que é ideal para mim não é ideal. Tem muita gente que diz que eu gosto de funcionar a 1000 e tal. Não acredito nisso. Acho que isso é uma Entendi. desculpa para mascarar as dificuldades de lidar com a escuta, de lidar com as coisas que a gente não gosta muito de falar. Né? Entendi. Doutora, bom, esse bojo como se diz, transtornos mentais causado por essa pandemia, nós sabemos que atingiu não só a classe alta, como a classe média e a classe baixa. Inclusive, conheço gente que está com depressão mesmo e não tem condições de pagar um psiquiatra, nenhum psicólogo para se tratar. Eu lhe pergunto, o que essas pessoas devem fazer em relação a isso? Como é que que elas devem agir? Quem deve procurar? Existe algum serviço público que elas podem procurar? Elas ficam sem saber. Alguma terapia? O que Tem sim. é? Eu acho que nunca a gente deu tanto ênfase à rede de cuidados em saúde mental como a gente tem feito, né, ultimamente. Porque a gente tinha uma Entendi. discriminação muito grande do usuário desse serviço, embora as pessoas que tivessem condições financeiras todas faziam suas terapias, né, iam Entendi. aos consultórios particulares e tal, mas na rede pública havia essa discriminação de quem precisa. Né? Quem Sim, precisa é quem quer. Quem quer. Né? claro. Se eu quiser fazer análise, se eu quiser reclamar, se eu quiser brigar, eu preciso. É o médico que vai diferenciar no Não é? atendimento. Então, assim, se eu preciso de ajuda, eu digo, eu preciso de ajuda. Então, eu já é sinal de que eu estou precisando de alguém que me esclareça Sim, se eu estou sobrecarregando, sabe, a minha vida com coisas desnecessárias e tal. Então, a gente tem uma rede, sim, de atenção em saúde mental é do SUS? do SUS, em Ah, todo o Brasil. Isso é uma política de saúde mental nacional, que toda certo. cidade, a partir de um determinado número de habitantes, isso é uma conta para gestão, a partir de 20 mil habitantes, toda cidade tem que ter um serviço específico de saúde mental, que a gente chama de CAPS, que são CAP, Centros de sim. Atenção Psicossocial. Toda Certo, cidade tem. São Luís. São Luís sim. tem vários centros desses. Tem o centro especializado para infância e adolescência, que fica no Olha, Turu. Tem um centro especializado para os adultos de uma forma em geral, que fica também no Turu, sim. da prefeitura. Para as pessoas que têm comprometimentos concomitantes com álcool e drogas, a gente tem os CAPs, que a gente chama de AD, que são específicos para quem já tem um problema psíquico, mas também tem o problema da dependência química.
né? A gente tem os ambulatórios, tem o ambulatório de saúde mental do Farina, no Filipinho, também da prefeitura. E temos Legal. assim, as unidades mistas, enfim, alguns postos de saúde contêm É, pelo menos esse as serviço. informações e os encaminhamentos que podem ser regionalizados, dependendo da situação. Né? Mas toda cidade conta com serviço de saúde mental. Toda cidade tem que ter esse apoio, essa supervisão de uma equipe completa, de psiquiatra, Psicólogo? psicólogo, assistente social, né? Enfim, essa equipe ela tem o know-how, né, de lidar com as situações mais emergenciais e também com as situações cotidianas do dia a dia. E o SUS também disponibiliza remédio, medicamento para quem precisa? Sim, Nesse caso, quem passou por esse sim, serviço? sim. Então, a questão do transtorno mental, ela tem hoje cada vez mais esse respaldo das políticas públicas, né? Então, assim, a própria política de saúde mental do Ministério da Saúde prevê que a população tem uma cobertura, assim como tem do saúde da família, né? Sim, entendi. Então, caminha junto com a estratégia de saúde da família, a atenção em saúde mental. Então, se você, as famílias que moram em bairros que não têm conhecimento de onde tem uma equipe de saúde mental, se ela tem como chegar a uma equipe de saúde da família, ela já está amparada pela saúde mental. Ah, tá, entendi. Então, porque a própria equipe da saúde esclarecer. Já está trabalhada para essa primeira atenção e posteriores necessidades de encaminhamentos. Tá ótimo. Porque muita gente não fica sem saber, eu não posso pagar, isso aqui, mas é bom essas informações para esclarecer as pessoas, né? E as pessoas procurarem. A saúde está atrelada à saúde, à estratégia de saúde da família, como uma atenção em saúde completa, né? Que bom. Doutora, me diga uma coisa. Dentro de toda essa perspectiva, a senhora já explicou que tem o SUS, que as pessoas podem procurar, mas ainda como uma consequência do... Não vejo a consequência. Um comentário sobre essa questão da pandemia. Eu tenho uma pergunta. As pessoas na pandemia estão com tendência a ficarem mais solidárias ou individualistas? A senhora, como médica, o que a senhora está sentindo aí? Eu noto que... Esse problema de conexão. Voltou. Eu noto que tem assim, realmente uma surpresa com a disponibilidade da grande maioria das pessoas, dos mais jovens, assim, que eu acho que estão até encarando isso de uma forma muito melhor, né? Eles têm, parece que já vêm com mais resiliência, com mais capacidade de suportar essas alterações, né? São menos dogmáticos, são menos... Então, a solidariedade está sobressaindo. É isso? Entre essas pessoas? O que essa... Eu acho isso? Sim. Eu acho que há uma surpresa positiva nesse sentido. Porém, eu não acredito que todos são solidários, porque cada um dá o que pode. Né? Tem gente que não vai ser solidária com pandemia nenhuma. Né? Podem vir 10 mil de cada outra. É verdade. Né? Então, assim, cada um dá o que tem. A grande maioria das pessoas entendeu que não dá para ir para lugar nenhum sozinho. Aquele mundo do farinha pouco meu pirão primeiro, acabou. Sim. Ou nós todos temos um passaporte VIP para um momento de saúde e bem-estar da humanidade, ou não vai dar para ninguém ser feliz, não. Então, essa percepção é que, ao mesmo tempo, assusta, mas, para mim, é o lado bom. Porque é a primeira vez que a gente se sente totalmente e mundialmente equilibrado e por igual, né? Assim, de igual para igual. Né? Entendi. Então, não estamos todos no mesmo barco. Tem gente que está de barquinho, tem gente que está de transatlântico, tem gente que está de iate. Ok.
Mas essa realidade, que antes parecia que não tocava todo mundo, de uma forma agressiva, de uma forma surpreendente e muito dolorosa, chegou para todo mundo essa realidade. Chegou O para mundo não todo pode mundo, mais. o mundo mesmo, né? O mundo não pode mais ser como era. Então, assim, a dor globalizada, porque a gente tinha tudo globalizado. A gente tinha internet, a gente tinha comunicação, a gente tinha moda, a gente tinha música, arte, tá tudo globalizado. Só não o verdade. coração, porque fronteiras sempre existiram, né? A gente Mesmo, já é vem verdade. passando por grandes avisos, muitos Muitos avisos, sinais. muitos Isso, sinais de que sinais. tinha muita coisa errada. Né? Mas é Isso mais mesmo. fácil negar e passar por cima. A própria banalização da morte das pessoas já acontecia há muito tempo. Morreu fulano na esquina, antigamente, né? A gente sabia até dos vizinhos e tal. Hoje em dia a gente passava, né? Por cima de um corpo correndo porque estava atrasado para o trabalho. Né? E essa banalização da vida só serviu para acabar com a nossa capacidade psíquica de reconhecimento do que é humano. Porque dizer que ser humano é pleonasmo. Né? A nossa realidade psíquica, de verdade, precisa ser encarada como ela é, resgatada e respeitada. Né? Nós vimos aí, há algum tempo atrás, as pessoas sem terra, sem fronteira. E foi uma das coisas que mais me tocou em termos de crise humanitária. As pessoas que foram impedidas de aportar em qualquer lugar. Né? Itinerantes, famílias itinerantes, povos itinerantes, sem ter onde posar. No entanto, o mundo não parou por isso. Mas já havia muito sofrimento. Outras pandemias, né, um pouco mais, vamos dizer assim, menos contundentes, também, mas não era todo mundo ao mesmo tempo. Então, a impressão de que dava para se livrar ou que dava para escapar fazia com que as pessoas negassem essa realidade. E hoje não. Hoje não há negação Sim. de sofrimento, né? Isso aí. O sofrimento ele está nessa percepção da nossa pequena condição humana. Juntos, Entendi. a gente pode crescer. Né? Sozinhos, Amém. muito pouco. Não pode. Né? Então, realmente, eu acho que a palavra certa seria solidariedade. Que nós tivemos um ter com o outro, as coisas vão melhorar, né? Porque Sim. o que estamos vivendo hoje no mundo... Como que eu melhoro a minha condição de confinamento e de desgosto, Sim. de tristeza e de ansiedade? Tem muita gente trabalhando, né? Então, não estou falando nem dos profissionais de saúde, serviços essenciais que não puderam fechar. Mas tem pessoas que começaram a trabalhar nesse momento, ligados a comunidades carentes, ligados a comunidades religiosas. Tem muita comunidade atuante. Né? Tem então, mesmo. assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita gente que está precisando de auxílio urgente, né? Não só psíquico, mas de toda forma. Né? Então, assim, como é que eu diminuo o meu sofrimento? É quando eu sinto que eu consigo diminuir o sofrimento do outro. Né? Quando eu consigo ajudou o outro. Que aquele sofrimento foi minimizado, sabe? Foi, de alguma forma, sanado por pessoas que também sofriam. Né? Esse espelhamento nos engrandece, nos fortalece, nos dá condição de pensar que amanhã é outro dia, vai dar certo, vamos lá, né? Porque a amputação do futuro, a falta de previsão de um futuro próximo, já é uma doença. Né? Que a depressão é exatamente esse estado de paralisação sem perspectiva. Né? É isso mesmo, A ansiedade ela é uma percepção distorcida dessa perspectiva de futuro.
Entendi. Falando Tanta nisso, doutora, a coisa. senhora tem alguma mensagem para exatamente as pessoas que estão exatamente sem essa perspectiva porque perderam o emprego, ou porque não têm o que comer, ou porque por perda de familiares? O que que você que a senhora, além de ser uma excelente profissional, também tem sua fé, é uma pessoa que frequenta, estuda a palavra. Então, o que você diria sobre isso? O que essa pessoa pode buscar de imediato para poder melhorar como ser humano e Não, espiritualmente? não, nós não somos só uma vertente, né? O ser humano, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso e ele é tão mágico nas suas possibilidades, tão infinito na sua capacidade de superação, né? Que isso é que é a grande grandeza, né, de cada um, que isso que é o espetacular da história. Eu mudo tudo, eu posso mudar tudo quando eu vejo que eu posso mudar um pouquinho, que eu posso caminhar um pouquinho, né? Às vezes a gente está só cansado e parece que está triste, desanimado e desistido. É. Deita, dorme, descansa, né? Toma um banho, reflete, A economia renova. psíquica, ela está sendo assim, a força psíquica que as pessoas estão fazendo para sobreviver, para trabalhar é muito maior, né? Por conta da pressão, da sobrecarga. Então, assim, o desgaste psíquico é muito grande. Então, quando você se sentir confortável, né, procure uma comunidade que você se enquadre, religiosa, né, um trabalho de voluntário, enfim, dentro da sua casa existem pessoas, inúmeras pessoas que podem estar só, né, no quarto do lado, né? E a gente não percebe no dia a dia. Então, esse é o momento que eu acho também que as pessoas não podem execrar esse confinamento. Eu acho que tudo é muito bom, né? Depende da forma como a gente encarar. Eu talvez gostaria de poder estar mais em casa, né? Sim. Eu não posso, né? Então, a sobrecarga Profissional de psíquica saúde, de quem está trabalhando é muito grande. Então, a gente Isso. percebe que as pessoas que estão em casa com menos atividades, elas estão mais ansiosas, elas estão mais sofridas, elas estão precisando de uma palavra de carinho, elas estão precisando de ajuda até para trabalhar, lidar com as tarefas, sabe? Com as coisas diárias. Então, assim, você pode fazer muito no prédio que você mora, você pode fazer muito no condomínio que você mora. Procure uma igreja, procure, enfim, um centro de convivência, um CAPS. Vai lá, vai conversar, vai ver se realmente você pode estar, de alguma forma, se engajando num trabalho, que eu acredito que vai se perpetuar, que vai continuar. Porque, como a gente falou, quem não se importa, nunca se importou e nem vai se importar. É verdade. Mas Não vai mudar. existe um grande número de pessoas que já estão aí há muito tempo trabalhando. Vamos continuar, nós vamos continuar. Em breve isso vai acabar, né? Vai sim. Já vai passar. Vamos dividir a dor. Quando a gente consegue falar do sofrimento, quando a gente consegue dividir a angústia, o sofrimento, a dificuldade, a falta de palavras para determinar, para denominar nosso estado psíquico, né? E a gente encontra um receptor, a gente encontra uma pessoa capaz de estar ali para você naquele momento, com um telefonema, com uma mensagem, enfim, com alguns atos, né, do dia a dia, um bilhetinho, uma live, uma música, né? É verdade. Enfim, essas são formas que a gente está encontrando de alcançar a maioria das pessoas que não poderiam ser alcançadas, não é? Então, essa condição que nos coloca todos numa grande dificuldade é que nos mostra que nós somos iguais. Essa é a nossa força. Não existe patamar, está todo mundo aí passando. Ao contrário disso ser a nossa fragilidade, essa é a nossa força. Acho que pela primeira vez, grandes diferenças
e grandes problemas foram apagados. Uhum. E a gente tem que repensar como é que a gente pode, daqui para frente, construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais delicada, mais carinhosa, mais amorosa. Entendi. Doutora, 3 palavras aqui positivas que eu gostaria que você discorresse para as pessoas: solidariedade, amor e gratidão. Pela perspectiva aí da sua mensagem. Solidariedade você já falou, amor e gratidão. Isso é Nesse tudo uma momento coisa de só para pandemia, mim, né? Isso é tudo uma coisa só para mim, né? amar O o próximo amor como a si mesmo já traz a é a solidariedade e a primeira gratidão. delas, né? Se eu Sim, amar é o primeiro minha mandamento. próxima, se eu entender que enquanto houver uma pessoa sofrendo nesse planeta, a minha felicidade não vai poder existir, eu já tenho que ser, né? Já É estou verdade. tendo um ato de compaixão, eu já tenho que ser solidário numa série de questões, e se eu conseguir fazer isso, com certeza o sentimento de gratidão nos encontrará, né? Essa Sim, é questão, verdade. essa possibilidade de fazer um pouquinho, de fazer um pedacinho, né? De poder estar aqui falando. Sim, Obrigada. claro. Claro. Obrigada. Saudade, Ser carinho. Gente, grato a Deus pelo que obrigada. estamos Obrigada por vivendo, tudo. né? Obrigada, Obrigada nós por estamos tudo. aqui. Eu sei que está Sim. sofrendo, eu sei Estamos que aqui com muitas saúde nesse pessoas estão momento. com uma dor real, contundente, mas nós estamos aqui, né? Sim, Nós é podemos verdade. nos irmanar nesse momento, nós podemos estender a nossa mão, o nosso apoio, né? É o que a gente pode fazer. É isso aí, né? Por isso. E agradecer a Deus por tudo estarmos aqui com Por saúde e tudo. todas as pessoas, porque tudo tem o seu Tem um momento, motivo, tem um né? motivo, Um tem um porquê e tempo. tem sua reflexão, seja de dor, de alegria, mas temos, né, que refletir. Infelizmente, a dor, né? Sim, Ela veio muito forte para muitas pessoas ao mesmo tempo. sim, é Mas verdade. a humanidade ela tem né, um sofrimento pela própria condição, né? Então, assim, Sim, a gente não pode pela própria condição continuar de vivendo pecado, e né? negar. É, sim, Enfrentar a certo. nossa capacidade, a nossa finitude, e é que é a nossa grandeza. Né? Tá certo. Bom, foi ótima. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta das nossas seguidoras aqui. Não tem nenhuma pergunta. Eu estou aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui Vou no ficar ar. A pessoa paralisada. está com uma mensagem de fé, procurar Deus, amor, muito amor ao próximo. Eu estou procurando aqui alguma pergunta. Acho que não fizeram ainda. Fizeram muitos comentários, mas não tem pergunta. Já vi o Deixa eu pessoal ver lá aqui. do Aqui. Rio que entrou. Um beijo para todo mundo. Rio de Janeiro está acabando. Rio de Janeiro Estou vendo aqui segura, está muita gente do Rio pedindo para passando. salvar a Da live. gente de São Vai ficar Paulo, salva. interior de São Paulo. Gente, beijo enorme, saudade de vocês, muita saudade. Já já isso vai passar. Tenha mais um pouquinho de fé, mais um pouquinho de força, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Já já tudo vai acabar, nós vamos nos encontrar. Eu tenho gente querida lá em Pará também, no Pará, interior de São Que Paulo. bom. Muita gente aí que está ligada. Em breve, nós vamos ter a nossa condição de ir e vir de novo Vamos. resgatada. É, Mas até lá, mais um pouquinho. Falta é só um isso aí. pouquinho. Falta só um pouquinho. Doutora, tem só uma pergunta aqui. A Emanuele perguntou como podemos controlar a ansiedade. A ansiedade já é a evidência de um desarranjo, de uma desarmonia na nossa capacidade, né, de Procurar um lidar com as profissional coisas. de saúde, né? Então, assim, hoje existem pessoas com variados graus de ansiedade. Como eu estava falando, talvez é difícil você encontrar alguém que não esteja com algum tipo de ansiedade. Pois Mas a é. forma como ela expressa é que dá a cada um o parâmetro de gravidade. Então, se de alguma forma você está se vendo paralisado, você está se vendo incomodado com coisas que antes não te incomodavam, com sintomas, não é, que estão te prejudicando, você já pode procurar ajuda, né? Numa rede pública, sim. Nós temos a emergência do Hospital Nina Rodrigues 24 horas que pode encaminhar, nós temos os ambulatórios, nós temos os CAPs abertos, nós temos as equipes de saúde
da família. Temos um grupo de profissionais que a gente encontra online oferecendo, né, esse tipo de acompanhamento, de primeiro atendimento. Mas, quando a gente tem uma coisa chamada paciência, vamos dizer assim, com a gente mesmo, quando a gente não se cobra muito, quando a gente tem tolerância, automaticamente essa ansiedade diminui, né? A irritabilidade, a dificuldade de lidar com as nossas dificuldades que são enormes, com as nossas limitações que são enormes, é que Sim. traz toda essa intranquilidade, toda essa falta de, vamos dizer assim, de tolerância com as situações que se evidenciam pela ansiedade. Então, tolerância, carinho, né? Perdão, começando por nós mesmos. Verdade. Né? Diminui muito. Não se cobra, você não pode limpar a casa todo dia, não limpa. Né? Se você não está conseguindo estudar, para. Né? Assim, por isso que eu acho que o jovem está tendo mais resiliência hoje. Assim, eu vejo, nossos jovens foram parados no começo da vida, de projetos, de sonhos e de plena implementação das suas carreiras profissionais e dos seus desejos. Estão paradinhos aí. Vai começar tudo de novo em breve, com mais experiência, com mais resiliência, com mais capacidade de tolerância, de frustração e com muito mais amor pelo que é nosso, pelo que é humano, pelo que é nosso, sentido gente. Tá certo. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar, que nós já estamos a 10 minutos de terminar a live. Doutora, da Andréa Frossá, eu acho que é Rio de Janeiro. Doutora Cláudia, você acredita que o novo normal será com mais compaixão? Eu creio que as pessoas... Querida Andréia, beijo, saudades. Em breve você vai estar aqui de volta. Andréa é assistente social, né? Pessoa que trabalha muito nessa questão dos cuidados paliativos, né? Que é exatamente na questão de onde há o sofrimento psíquico e a questão da finitude sempre existiu, com pacientes portadores de doenças terminais. Né? Entendi. Então, o que eu quero é que as pessoas descubram qual é o seu normal. Porque o normal, para todos, não existe. Né? Qual é o seu ritmo? Qual é a sua capacidade de trabalho? Qual é a sua capacidade de tolerância? Qual é a sua capacidade de funcionamento? O seu respeito por isso tudo vai ser a sua normalidade, o seu tempo. Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Então, assim, o normal daquela forma que estava não era normal. A vida banalizada, enfim, as pessoas pulando umas por cima das outras. Se a gente tivesse tido um só país, um só lugar, que não tivesse tido Covid, tinha gente pendurada até no lustre lá, mas todo mundo tinha tentado correr para lá. Né? Como, graças a Deus, não pôde. Não é? Então, ninguém pode negar a sua condição de possível, né? Adoecer. O adoecimento ele existe, ele é imperativo da espécie humana. Isso é normal. Isso Inclusive, é normal. E muitas nem só adoeceram por conta de sentir algo, mas, infelizmente, esse período de quarentena, de isolamento, aumentou. Isso tem dados, a violência contra a mulher, violência psicológica e física. Isso é uma situação muito séria no Brasil. Hoje nós já temos até números de telefones que você pode procurar para denunciar, né, doutora? Então, assim, é como você falou, cada um tem seu tipo de gravidade. O que nós temos que saber também é que tem onde procurar ajuda, né? Como a senhora falou, não só os consultórios particulares, mas também a rede pública está sempre aí tentando nos atender. Isso, graças a Deus, é importante. Doutora, tem mais uma pergunta, quero dizer, gente, porque não é eu que estou determinando o tempo da live. Eu estou tranquila, Mas, a pergunta é do Luan Costa. Pessoas com algum tipo de transtorno psicológico nesse período de quarentena tende a se agravar, tende a agravar essa doença? Você acha que acabou de falar que tem que procurar um profissional, né? Depende de como essa pessoa já vinha desenvolvendo, né, a sua economia psíquica,
né? Sim, Então, assim, entendi. Pessoas com algum tipo de transtorno que já faziam acompanhamento podem estar tranquilamente estáveis e levando sua rotina e tal. E outras que aparentemente não tinham nada podem se surpreender com alguns sintomas que são paralisantes, que são inquietantes, que são desagradáveis. Paralisantes, esse é o medo deles, é verdade. Isso é um sintoma, né? Isso é paralisar diante, né? Isso aí. Porque o medo paralisa, né, doutor? O medo, ele. Exatamente. Gente, olha, doutora, é porque deu 1 hora, na verdade, que o Instagram ele dá esse horário, a gente está terminando. Ele corta. Eu quero agradecer a sua Obrigada, presença, por ter aceitado o convite. Foi muito Obrigada. bom para esclarecer. Eu também queria esclarecer muitas coisas. Como eu falei, não foi a live, foi para mim e para todas que nos assistiram e os outros que vão ter oportunidade. Vai ficar arquivado no IGTV. Então, quem quiser depois acessar para assistir, tanto no meu como da doutora Cláudia, porque eu vou enviar para ela. E a gente vai se falando. Então é isso, doutora Cláudia. Muito obrigada, gente, tá? Um beijo Fica enorme com Deus todo pelas mundo, palavras positivas. Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Obrigada. São Paulo. Ótimo. Já estamos todos juntos. Beijão, Amém. Cara. Obrigada. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Fica com Deus, viu? Até mais. Até mais.